música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Carolina, Carolina foi pro samba. Carolina, pra dançar o xenhen. Carolina, todo mundo é caidinho. Carolina, pelo cheiro que ela tem. Carolina, Carolina, Carolina. Fala galera, fala seus caras arretados, fala seus caras desenrolados. Estou aqui com mais um podcast bem diferenciado, não como comum. Estamos falando de história em si, dos historiadores, sabe? E vai ser show. Estamos aqui com nossos patrocinadores, a Doce Aliança. Se você quiser comprar, pode comprar. É um doce maravilhoso. César Móveis, se você quiser comprar eletrodoméstico, vai lá. Vai estar lá na hora. Obrigado também pelo estúdio, por esse lugar que nós estamos aqui fazendo esse podcast, show da STV. E eu queria falar que já está aberta a caixinha de perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas e tal. E eu queria apresentar aqui os meus amigos e os meus historiadores aqui, renomados. Fala, meu parceiro. Os caras top. E aí, tudo bom, mano? Salve, mano. E aí, como é que você tá? Parceiro. Satisfação enorme aí, viu? Ter convidado a gente. Agradeço a você por ter nos convidado aqui, né? Ter chamado aí Samuel, a gente que é brother mesmo de muitos anos. Longas datas, né? Como o Samuel falou, a gente se conhece há muito tempo, né? Você veio pra cá, pra cidade, né? Pra Bahia, depois a gente foi se conhecendo melhor, você veio de Pernambuco e tal. E, cara, agradecer mesmo pelo convite, agradecer também pela STV, pelo estúdio da STV que tá nos concedendo esse espaço aqui de muita qualidade, incrível, a estrutura muito boa mesmo. E, cara, agradecer também aos nossos patrocinadores, né, os patrocinadores do podcast, cara. Muito obrigado, sem vocês esse podcast não seria o mesmo. Agradecer a Doce Aliança. Não. Pensa num doce bom, rapaz. Pensa num doce top, é isso aqui. Incomparável. Nós já vai comer um aqui já. Não tem como existir, não. Ficar na mesa e não comer um. Não, é isso mesmo. Não tem como. Pensa num doce. Olha. Melhor doce que da região. Viciado. Não gostei. Asmei. Bom demais. Muito bom, tropa. Cara, então, é isso, velho. Muito obrigado mesmo pelo seu convite. E tamo junto sempre, meu parceiro. Queria que vocês falassem assim um pouco sobre a sua profissão, sabe? Sobre o porquê de história, tá ligado? Sim. Cara, vou começar aqui falando que por que eu escolhi ser um historiador? Simplesmente porque muitos dizem que você tem que fazer aquilo que você ama, e foi isso que eu fiz. Desde pequeno eu já gostava um pouco de história, mas não era aquela matéria que eu encantava de verdade. É como o povo, a maioria do povo fala, né? Como diz o povo, né? Não fede nem cheira. Pra mim era uma matéria dessa. Mas um certo dia, quando eu cheguei no 7º ano, né? Na escola que eu tava, veio um professor, rapaz, que esse professor marcou a minha história. O nome dele é Thiago Rodrigues, não sei se vocês conhecem. Se ele tá assistindo aí, ó, beijão pra Thiago. Tamo junto, Thiago. Tamo junto. Valeu, Thiago. Esse foi o cara que realmente abriu as portas do conhecimento na área de história pra mim. Porque ele não explicava a história como os outros, ele explicava realmente como literalmente fosse uma história, se fosse um caso que ele tava contando. E o jeito que ele falava, é um cara que, pra mim, eu considero demais na minha vida. E se eu sou o que eu sou hoje, um grande historiador de muitos anos aí, a culpa é toda dele, Thiago. Muito obrigado, a culpa é toda sua, Thiago. A culpa é sua. Muito obrigado por eu ser quem eu sou hoje, Thiago. E eu te agradeço. E, cara. História é uma matéria, pra mim, muito importante. Porque sem a história, nada se existiria. Porque a história é um registro do passado, cara. Se você for parar pra pensar, tudo tem uma história. O seu dia, se você for contar hoje, quando chegar à noite, pra sua mãe ou pra sua namorada, não sei, quando você falar, amor, meu dia foi tal, 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 ali é uma história. Então a história são registros, são fatos que marcam a nossa vida. Por isso que eu me apaixonei por história, por isso que eu escolhi ser história. Porque primeiro eu comecei lá no ensino médio, né? E cada vez mais apaixonado por história, porque história é conhecimento, e aprofundando, conhecendo. Primeiro também, depois eu fiz pedagogia, né? Porque todo mundo tem a caminhada, né? Minha caminhada foi essa. E depois disso eu decidi fazer história e fui me aprofundando. E hoje eu sou o historiador que eu sou hoje, graças a Deus. E tudo isso é porque eu amo a história. História é meio que uma fofoca, né?
você relatar algo, Isso, né? como o pessoal fala, né? A gente, como o Samuel comentou mesmo, a história... Véi, isso que fez a gente meio que se apaixonar um pouco, cada vez mais pela história, sabe? No mesmo período que Samuel, ele foi pra nossa escola, o Colégio Dinâmico, na mesma época, a gente estudou junto com o professor Thiago, cara. E você teve o prazer de conhecer tive ele o prazer também, de né? conhecer ele. Você conheceu ele, teve aulas com ele, você viu como é que é. Cara, professor sensacional. Tudo que a gente conquistou hoje na nossa carreira, na nossa profissão, tudo é graças a ele, Sou cara. muito Porque somos muito gratos a ele. Porque pensa no professor, velho. Você viveu com ele também um período, você sabe como é que é. As explicações que ele tem. E foi isso que fez a gente se apaixonar cada vez mais pela história. Foi esse fator de contar a história como se fosse uma fofoca, igual o Samuel falou, cara. Imagina, você tá batendo resenha com o seu professor, entendeu? Sim, Ele sim. contando algo como se fosse acontecer algo em um país, e ele contando como se fosse uma resenha, pô. Como se a gente estivesse aqui trocando ideia, entendeu? E Então, ele fez pra gente, no caso, o jeito que ele explicava pra gente, que a gente achava que história é o quê? O que muitos alunos aí da escola, vocês que estão assistindo aí, alunos, pensam, história é o quê? É Brasil, outros países, guerra mundial, mas tudo é história. No caso, futebol. Futebol é a história do futebol, a história de... Porque o futebol é muito importante, porque nós, historiadores, sabem que futebol também, além de ser uma coisa que a gente gosta muito, Ave que Maria. desde a época do ensino médio, Demais. nós já rabiscava um pouquinho, né? meu parceiro. Bruno, o trio do Baba Ó, o aqui, Baba. o futezinho. E a história é isso, cara. O futebol mesmo foi muito revolucionário pro nosso país. Porque depois da era Pelé, o Brasil começou a ser reconhecido. E hoje o Brasil é um dos maiores países, não só futebol, mas esportivo. No futebol masculino, o rei do futebol quem é? Pelé. Isso. No futebol feminino, quem é? Marta. Marta. No atletismo, no atletismo também tem, na ginasta, tem aquela brasileira também que não me vem o nome agora na memória, mas você vê que o Brasil hoje é o maior país em cerca de Sim. esporte. No futsal também, né? O Falcão, Futsal, cara. Falcão. Aí você vê em esporte, no esporte, é revolucionar a história do Brasil. Porque o Brasil também, se o Brasil também é um país conhecido por muitos também, causa faz disso. parte do futebol. Isso. Futebol, tudo isso. Então foi isso que o meu professor ensinou, cara. Ele ensinou pra mim que o futebol não é apenas aquilo que tá no livro, mas sim tudo que você conhece, tudo que você vê, algo que é do passado. Tudo que é contado no passado é história, cara. Então é maravilhoso. Eu amo a história. I love história. I Muito love bom. história. Eu queria saber um pouco, assim, meio que... Qual é a função do historiador, sabe? Eu sei que vocês são historiador, né? Sim. Não sou muito de história, mas... Qual é a função do historiador? Cara, o historiador ele tem todo um papel por trás de todas as suas funções, né, que ele executa. Bom, nós, historiadores, a gente tem uma função muito importante na sociedade no geral. Porque tudo que a gente, às vezes, descobre no dia a dia, passou por um historiador, né, Samuel? A gente fala assim porque, cara, a gente passa muitas horas, muitos dias, até mesmo meses estudando o mesmo assunto relacionado, entendeu? Então, cara, a gente tem um papel de analisarmos a história no geral, analisarmos as fontes que estão relacionadas ao determinado assunto, sabe? E, cara, muitas pessoas pensam que história, às vezes, o historiador, só é aquele cara que fica na sala de aula, um professor, né, Samuel? A gente escuta muito isso. Quando eu falei pra minha família mesmo que eu decidi que ia ser professor de história, que eu iria ser um historiador, cara, pedrada, mano. Pra mim também sabe? foi um grande impacto. Foi um Ninguém impacto. esperava isso. Ninguém esperava isso. Porque antes mesmo disso, eu tinha um sonho de ser realmente jogador de futebol. Como eu falei pra vocês, a gente jogava, a gente não se conheceu, né? Jogamos uns babinhos ali, altas qualidades altos ali, gols. altos gols. E, cara, eu tinha meu sonho. Mas eu fui vendo que a história fazia parte da minha vida e que esse sonho poderia não fazer parte dali, entendeu? Então, Sim. eu preferi focar na história e vi que aquilo seria algo que seria minha profissão pra sempre, sabe? Que eu ficaria marcado ali na história. Então, a gente, como papel de historiador, a gente tem função de analisarmos as fontes, analisarmos os acontecimentos que aconteceram na história no como geral. O famoso né? ditado, né, que muitos de nós usam, que existe o historiador com H minúsculo e com H maiúsculo. Não desmerecendo, mas o H maiúsculo somos nós, historiadores formados, que de fato busca profundamente a história. Graças a Deus, eu e Bruno, hoje nós não Sim. somos historiadores apenas no Brasil, mas somos renomeados e conhecidos fora também. Sim, graças a porque Deus. a gente apaixonou de... Fala a verdade, é muito bom. não. A gente se apaixonou pela história
E é isso, cara. E não sei se você sabe, mas a história começou, como eu disse, falando sobre os países. A história começou com isso, com historiadores trazendo para o povo história do seu país para criar Aquele um sentimento de nacionalista. nacionalismo pelo povo. É isso mesmo. Começou por aí. No caso, você vê mesmo, no Brasil, lá quando foi descobrido em 1500, depois quando os portugueses veio quem também com os portugueses? Jesuítas, e que narraram, que trazeram fatos, que mostraram registros de coisas que aconteceram no Brasil, que hoje, por causa desse registro, por causa de todas essas narrativas passadas, hoje nós temos a identidade de quem nós somos, Sim. brasileiro. E falando do brasileiro, eu não sei se você sabe, mas uma coisa aqui pra galera, por que o nome brasileiro? Porque uma vez eu perguntei por isso e Calma aí, a gente foi rapidão. pesquisar. Você tem ideia por que brasileiro assim? Você tem alguma ideia? Ou você não sabe? Não sabe? Não sabe? Então, Vamos explicar aqui pra desculpa vocês. interromper. Você também, se a galera também tem essa dúvida, porque de fato a gente era para ser chamado de brasilienses. Isso. Mas sim somos chamados de brasileiro porque lá em 1800, Portugal fez um decreto para Dom Pedro I, pedindo que ele fosse para Portugal. E nisso existem muitas histórias, muitos fatos aí que acontecem que disseram que Dom Pedro estava com uma dor intestinal, a famosa caganeira, Desculpa, a famosa dor de Ah, barriga. E nisso aí ele, quando ele viu a carta, meio que os portugueses estavam insultando ele, chamando ele de brasileirinho. E daí veio o termo. Então tudo que a gente tem no Brasil é fruto de identidade. E a identidade é fruto da história. Porque se não fosse a história narrada, se não fosse esses fatos, esses argumentos, não existiria história. No caso, a bandeira do Brasil, o verde, dos gramados, a Amazônia, tudo isso cria um sentimento nosso sobre a nossa nação, um amor para a nossa nação. E tudo isso vem da história. Se não fosse a história, nada disso aconteceria. Sim. Uma coisa, é uma curiosidade minha mesmo pra você, Matheus. Vulgo Pernambuco. Você, na sua época de escola, quando a gente estudava junto, você tinha uma matéria favorita? Você gostava de história, assim? Na sinceridade mesmo, o que você acha? História, nem tanto, né? Porque Sim, nas provas complicava, mas era mais educação física mesmo. educação né? física, né? Era mais puxado pro futebol Sim, e tal, sim. baba. E é isso mesmo, velho. Complementando o que o Samuel falou, ele falou tudo, velho. Tipo, cara, a história mesmo do Brasil é muito interessante, né, velho? A gente pode observar toda a história no contexto geral, cara. Em 1500 chegaram os portugueses no Brasil. Eles estavam em caminho das Índias, né? Em busca das especiarias das Índias, que eram como cravo, né? Canela, essas coisas que eram usadas na alimentação e até mesmo em medicamentos, né? Se eu não me engano. E, cara, foi aí que eles descobriram o Brasil. Eles inicialmente chegaram na Bahia, né? Em Porto Seguro. Depois, com o passar do tempo, eles trocaram meio que um contato com os índios, né? Eles tiveram aquele contato com os índios, viram que os índios, eles tinham colares de ouro, tinham pedras preciosas, brincos, coisas que chamaram a Daí atenção. veio o nome índio. Índio, exatamente. Não seria índios, né, no caso. Mas Isso- como eles acharam que estava Nas Índias. botaram o nome índios. Exatamente. E, cara, foi aí que já começou as primeiras trocas entre portugueses e índios, né? Indígenas, que é o termo correto. E, cara, foi aí que começou. Aí os indígenas, eles ficaram vibrados, eles ficaram surpresos com as faces dos portugueses, porque eles nunca tinham visto aquele tipo de povo mesmo, sabe? Daquela tipo de pessoa. Pele branca, né? Geralmente pela Cabelo branca. cortado. Às vezes cabelinho assim mais Era certinho, tipo- barba, né? Alguém da pré-história vê a gente de hoje. Pra eles era Exatamente. coisa nova. Aqueles Sim. tecidos, aquela roupa. Tanto que o espelho pra eles era algo futurístico. Exatamente, cara. E complementando minha linha de raciocínio, tem a questão também que quando chegou os portugueses, eles ficaram um bom período sem explorar nada do Brasil. Nada. Se eu não me engano, foi no ano de 1536 ou foi 1531, 1531. Exatamente, isso, 1531. Bom, correto, muito obrigado. Que eles começaram a ver que o Brasil, ele tinha algo para ser explorado, né, Samuel? Sim. No início, assim, foi extraído também, primeiramente, o pau-brasil, né? Que era uma árvore, principalmente ali das regiões da Amazônia, né? Da Mata Atlântica, ali por ali, aquelas regiões, que tingia uma tinta vermelha que servia para tingir roupas, tecidos. Naquela época, né, Samuel? As pessoas que tivessem, as mulheres que tivessem um vestido de cor vermelha,
Cara, você poderia ver aquela pessoa ali, você falava, é rico, é rico, é nobre. Não é? Você observando isso, você fica vibrado, cara. E aí também tem o decorrer da história, né? Que depois, como o Samuel citou anteriormente, tem a parte lá que Dom Pedro I recebe as cartas, né? De José Bonifácio e sua esposa Leopoldina, falando sobre os conflitos que estava tendo em Portugal, sobre querer sua vinda de volta para Portugal. Qual seria a posição dele? Qual seria a posição, sabe? Então, cara, foi muito importante essas cartas. E ele foi um cara que, tipo assim, teve uma inteligência. Porque Dom João VI, né, o seu pai, ele já tinha vindo com a família real pra cá, se eu não me engano foi pro Rio de Janeiro, isso foi Rio de Janeiro. Aí eles começaram a mudar as estruturas das cidades, ver como é que eram as cidades. Aí depois ele teve que voltar para Portugal novamente. E Depois- o importante também de Sim. Dom João VI é que ele também ajudou muito para o Brasil, que ele fez o Brasil de colônia para império. Então, cara, isso ajudou muito o Brasil. Né? À toa que o Brasil, da chegada de Dom João VI, estava aqui. Depois estava aqui. Por isso que os portugueses também se indignaram. Porque eles se indignaram com o Brasil, pelo Brasil estar crescendo daquele jeito, cara. Então, a história do Brasil é uma história incrível. Eu particularmente amo. Sim. Tanto que você vai ver, né, Bruno, que ao longo disso, o Brasil vai crescendo, vai crescendo. E, mano, hoje voltando pro dia de hoje, eu como historiador, eu como conhecedor do meu país, eu fico um pouco indignado, porque mesmo que é um país grande, se você for para pensar, mas a gente poderia ser muito maior do que a gente é hoje, cara. Sim, Porque sem o, dúvida. o Brasil sempre foi um país de, no caso, exportação, de pegar as suas matérias-primas e exportar para outro renome. país e depois esse país voltar. Então, cara, o Brasil tem muito potencial. O Brasil, em vez de investir em empresas que fabricam, apenas vende. Então, o Brasil ainda tem muito a crescer, eu acredito. Depende, no caso, de um governo bom. Eu acho que, além do governo, depende muito de nós também, Sim. sabe? Porque para o governo ser bom, depende da gente. Como diz muitos historiadores, além da gente, a gente tem nossa forma de pensamento, mas as pessoas, desde dos primórdios, desde o início, já eram pessoas corruptas, né? Sim. E isso a gente vê até os dias de hoje. Por que estão em cargos políticos corruptos? Por quê? Porque nós escolhemos ele. Às vezes a gente fica ali fibrado por alguma coisa que ele vai fazer ali, ele promete, que muitas vezes não promete, não cumpre, né? E que faz com que seja elegido, né? E governe por muitos anos e acaba interrompendo a história e prejudicando. Então, cara, por isso, velho, o Brasil é incrível e a história do Brasil, pra mim, é uma das melhores histórias assim, de se contar, a história do meu país. É um país que tem muita história, tem muita coisa boa pra se falar. Isso. Eu queria falar que eu achei muito importante, sabe? Meio que Sim. a opção B, né? Que era a opção A, pelo menos tua, não sei a tua, Sim. era se tornar jogador de futebol, né? A minha era ser cantor. Top. A minha é... Canta aí. A minha era ser cantor, mas eu Não, acho pensa que eu morri ei, de fome. Não. Mentira, galera. Pensa em um Canta cara muito, que canta canta muito, velho. É Samuel, velho. Mano, o cara toca, canta. Mano, o bicho é brabo, velho. Nada, mas o amor pela história falou mais alto. E, Não, tipo, a opção B, meio que B se tornar meio que a vida de vocês, tá ligado? Nossa, sim. Um Isso, negócio nossa top. paixão. Realmente. E eu estudando, sabe? Eu entrei por dentro do assunto, mais ou menos, e eu queria saber mais aprofundamente sobre o positivismo. Que foi um tema que, meio que eu lendo, achei um tema bem top. Sim, sim. Cara, positivismo no caso, que até o próprio historiador tem uma história, no caso. E, no caso, começou com o positivismo. Positivismo, no caso, começou com Como uma linha de raciocínio. uma linha de raciocínio filosófica. E, cara, essa linha de raciocínio entendi o quê? Que o historiador, no caso, com H maiúsculo, né, que no caso nós profissionais, a gente deveria registrar e analisar os fatos de forma 100% imparcial e 100% científica, querendo meio que igualar até a física, tipo uma coisa Neutra. neutra, 100% neutra. Isso. E o positivismo buscava isso. Oxe, corta aí. O positivismo buscava isso. O positivismo buscava procurar da maior maneira possível narrar os fatos e extrair de maneira perfeita, de maneira sem erros. Exato, algo exato, mano. Isso que o Samuel falou foi incrível. Ele resumiu
completamente o que que é o positivismo. Eu vou meio que complementar porque ele meio que falou o que que é, sabe? Positivismo, ele foi uma linha de raciocínio, foi como o pessoal falava, né, Samuel? Escolas de pensamento, cara. Eles dava esse nome. O positivismo foi uma escola de pensamento que surgiu ali com Augusto Comte, que era um francês. Foi uma linha de raciocínio filosófica. E, cara, eles acreditavam que a história, os estudos historiográficos deveriam ser algo de certa forma, como eu posso dizer, exatos, como o Samuel falou. Eles achavam que a história deveria ser algo exato como a física. Eles acreditavam que a história em si, ela deveria ser algo neutro e imparcial. E interessante aqui, Sem ter lados. o interessante aqui desculpa interromper aqui, Bruno. Sim. Mas o interessante é que eu tava analisando e pra você ver, né, cara, o quanto que em tudo existe evolução. O ser humano tem evolução, na economia existe uma evolução, e na Revolução Industrial tudo existe uma evolução. Até na própria história tem evolução. Com certeza. Porque no caso aqui você vai ver positivismo. Aí depois você vai ver o historicismo, que não sei se a gente vai falar daqui pra frente sobre isso. Mas aí você vai ver outras formas de pensamento. E hoje a gente consegue analisar realmente, a gente consegue abstruir o que é bom de cada uma forma de pensamento diferente, de cada raciocínio lógico, cada raciocínio de cada filósofo. E, cara, você vê que tudo passa pela evolução, cara. E uma coisa, falando em evolução, que nem uma coisa também, o termo dado pra história, cara, esse termo aí, velho, sinceramente. Nós historiadores, Bruno, fala a verdade, Sim. não gostamos desse termo. Porque pré-história é você meio que. Sim. É meio que você tá falando que pré-história é o quê? É uma coisa, algo antes da Antes história. da história. Meio que você tá jogando todas aquelas pinturas rupestres, todos aqueles sítios arqueológicos que são encontrados hoje em dia, tudo por terra. Então, no caso, não é uma pré-história. Aquilo era uma história, sim, só que era o começo de tudo. Sim. E você vai ver, cara, que tudo tem uma evolução. Até na própria história. Então, cara, história faz parte da evolução também, cara. Então, Tudo evolui, até a exatamente. própria história. Falando de revolução, até tipo no futebol, tem caras que meio que revolucionaram Sim, Sim, com certeza. Você vai posição, alguma coisa Johan do tipo, Cruyff, sabe? Johan Cruyff, Tipo, um ele, jogador holandês, né? O lendário 14 Como da técnico, Holanda. sim. como técnico, o cara revolucionou também. Sim. Você vai ver Johan Cruyff, que revolucionou Vários de caras. forma taticamente o futebol. Você vai ver Pelé, que revolucionou de forma tecnicamente o futebol. E aí você vai ver revolucionários em tudo. Então, tudo existe em evolução, até na própria história. Porque a história evolui para trazer a melhor compreensão para cada um e para provar os fatos de maneira melhor possível. Sim, e falando sobre o que o Samuel falou, nós historiadores, a gente fica muito... desculpa a palavra, mas... Não posso usar essa palavra, mas... ficamos estressados mesmo, cara, Não é 12 porque... horas. Nossa, é isso. Porque, mano, pré-história... Como que as pessoas utilizam algo falando pré-história? A partir dos momentos que eles falam pré-história, significa que tudo que veio antes da pré-história, que foram muitos anos, né, velho? Muitos anos, cara. Milhares. Você tem noção disso? Muitos anos atrás, porque a pré-história teve um período, né? Um certo período. Então eles estão falando que tudo que ocorreu antes disso não teve, como eu posso dizer, uma importância, de certa forma, sabe? Não dão Consideram atenção. irrelevante, né? Irrelevante, como se fosse algo irrelevante, entende? Então, igual o Samuel falou, as fontes que eram utilizadas naquela época, as pinturas rupestres, as pessoas, os historiadores não davam muita atenção, mas eles viram com o passar do tempo, nós também, quando nós viajamos para alguns países também na Sim, Europa, a a gente viu... Por isso que eu falo, esse cara hoje em dia se tornou irmão pra mim. Sim, cara. Porque a amizade foi da infância até adulto e Sim, nós, até como hoje, né, historiadores, nós também, que Bruno, um dos maiores também do Brasil, nós já viajamos para vários lugares, cara. E você descobrir a história de outros países e aprofundar é incrível, maravilhoso. incrível. Por isso que eu falo, não tem como. Se você realmente aprender com uma pessoa que de fato sabe explicar a história, não faz a história se tornar uma coisa chata, não tem como você não se apaixonar pela história, cara. História é maravilhoso. A gente aprofundar pelas histórias do Egito, história de cada país, cara, você vê que história é essencial para a nossa vida. Sim. Tudo na nossa vida é uma história, cara. O que aconteceu na sua infância, tudo aquilo é história, tudo aquilo é um relato. E a história vai se passando, a história vai atualizando cada ano. Você vê mesmo, no caso, antes de 2020, antes da pandemia, no caso, todo mundo vivia uma coisa. Agora, você vai ver que daqui uns anos pra frente, eu não sei se já também, em alguns livros, já mostra a Covid. Então você vê que a história sempre se atualiza. A história sempre vai se revolucionar, a história. Ela sempre vai se atualizar com o Covid, você vê mesmo.
Daqui uns dias, quando você pegar o livro do seu filho, vai estar lá falando da Covid, vai estar lá falando de uma pandemia. Da guerra da Ucrânia. Sim, a né, guerra da Ucrânia. Contra a Você Rússia. vai ver, e tipo uma coisa também, tem um historiador que foi o que vivenciou e o que ouviu falar, no caso. E por isso que aqui, voltando aqui ao positivismo, por isso que o positivismo aqui, nisso a gente vê uma falha, né, Bruno? Sim. Porque não tem como positivismo ser 100%, não sei, Ser como algo uma exato. física, não tem como É. ser algo exato, porque, no caso, vamos dizer que o seu filho, no futuro, ele vai falar que o coronavírus foi um grande vírus que matou muitas pessoas, mas quem sabe, mas só nós que vivemos sabe de quão ruim foi. Que, no caso, pode ser que no futuro alguns historiadores não falam o quão drástico foi a Covid, mas só nós que vivemos sabe. Então, é isso, cara. Exatamente. Falou tudo. Tipo, tem algum meio que uma linha de pensamento, sabe? Sim. Que é meio que contra o positivismo que vocês conhecem. Cara, tem algumas, né? Na verdade, são várias. E tem nada. várias- E também, tipo assim, na relação à história, assim, ao estudo da própria história, nada é, tipo, 100% contra. Sim. Você não vai ver que nem no caso. Vocês estão ligados, né? Na ciência tem coisas que é 100% contra. Cientistas que foram 100% contra ideias, pensamentos filosóficos de outros. Mas na história, tu vê que abstrai o que é bom e o que percebe que não é, que tá errado ali ou que falta alguma coisa, preenche ou Sim. tira. Então, no caso, tem várias linhas de raciocínios, né, que se ligam, mas em algumas coisas se discordam e assim a história vai se evoluindo. Pode Exato. falar, Bruno. Complementando a sua pergunta que você fez, sim, tem várias outras linhas de raciocínio, outras escolas de pensamento que fizeram parte da história em si, da constituição historiográfica, né? E, cara, várias criticaram o positivismo, porque nós, historiadores, até você mesmo escutando a gente, né? Você percebeu como é que é a forma que eles falavam, né? Cara, e teve várias, e eu posso citar algumas aqui, que são as principais, que foi o historicismo, teve também a escola dos análises, o marxismo, todas elas tinham uma partezinha que concordavam, entre aspas, sabe? Mas na maioria das partes discordavam, né, Sim, Samuel? porque eles, de fato, eles sabiam que a história não tinha como ser 100% neutra. Sim, Porque se você for puxar também, voltando aqui à história do Brasil, se você for puxar aqui, não tem como, no caso, o historiador, vamos dizer, o historiador português, ele não vai contar 100% de fato os horrores que aconteceram com a chegada dos portugueses no Brasil. Tu vê que tem alguns livros, algumas coisas que... Você vê que tem aquela famosa passada de pano, e aí depois você vê quando... como se os portugueses fossem os heróis, né? Sim, você vê que nada consegue ser 100% neutro, não tem isso, cara. E também a história vai ter coisas na história que não tem como você... No caso, um historiador tem uma visão, que ele viu de um jeito, outro viu de outro. Então, cara, esse é o erro do positivismo, cara. E esse que o historicismo ele comprova. O historicismo, pra mim, é uma das melhores correntes de pensamento como historiador. Eu gosto muito do historicismo, porque ele mostra de fato a realidade de como um historiador é na prática. Sim, e teve várias fases, entre aspas, né? Mas teve duas que ficaram marcadas. Teve a primeira revolução, entre aspas, do historicismo, e teve a segunda, que foi por... Não tô lembrado o nome do cara no momento, mas ele fez um livro, foi no ano de 1875, é que eu não tô lembrando mesmo o nome do livro, nem do autor, que, cara, ele fez com que as ideias que estavam entre o positivismo e o historicismo meio que se separassem. Foi? Historic? Isso, esse mesmo, a Historic. Cara, esse livro fez com que o positivismo e historicismo, de certa forma, muitos achavam Os que dois eles... lados, né? Exatamente, falou tudo. É como se eles andassem de mãos dadas, entre aspas, sabe? Obrigado. Uma metáfora, entre aspas. Eles andavam juntos, mas a partir do momento que o historicismo viu que era contra isso, que era contra essa imparcialidade, que a pessoa que analisasse a história fosse neutra. Como que a gente vai ser neutro, cara? Cada um vai ter uma opinião diferente. Ponto de vista. Cada pessoa tem um ponto de vista diferente em relação ao assunto, sabe? E isso que faz a história ser isso, cara. O que ela é. A gente debate muitos assuntos aí, Sim. Samuel, a gente discute. Muitas pessoas acham, às vezes, que discutir é
brigar, sabe? Bater boca. Mas não, pelo contrário, discutir, a gente dialogar sobre algum conteúdo. E eu e Samuel, desde a época da escola até hoje em dia, Sim. na época da faculdade que a gente se formou, até depois que hoje a gente tá trabalhando, a gente discute sobre muitos assuntos, cara. Conversa. Não só antes, Sim. né, Samuel, como os de hoje em dia, cara. A gente discute sobre futebol, né? Que futebol tá Sim, marcado na porque nossa vida. Até a no política. futebol, não tem como a pessoa ter a minha opinião. No caso, um lance, o flamenguista vai dizer que aquilo foi pênalti, o outro vai dizer que não foi. Isso. Cara, você vê que nesse ponto, a história, você vê que nesse ponto, o positivismo mais uma vez errou Isso, aqui. exato. Não tem como você narrar, você vamos dizer, você vai narrar pro seu filho falando assim, meu filho, Flamengo perdeu. Mas ali foi um gol roubado, sei lá o quê. Já vamos dizer, Flamengo e Corinthians. O Corinthians não vai falar que o Corinthians amassou o Flamengo. Certeza. Você vê aí que, Corinthians. meu amigo, Cara, é isso você vê mesmo, que né? nesse ponto aí o positivismo novamente erra e o historicismo novamente acerta aí nisso também que, no caso, o que acontece? Os fatos eram narrados, sim, mas não tem como ser de maneira 100% neutra, cara. Em tudo você vê que não tem como. Outra coisa que a gente esqueceu de falar, Matheus, que ela se difundiu principalmente na França e na Alemanha. Cara, a gente vê que isso foi os principais países, assim, inicialmente, né, que teve o início do historicismo. Mas com o passar do tempo, cara, ela foi se difundindo para outros países, né? Mas falando sobre isso, sobre a Alemanha, sobre a França, a gente consegue pensar muitas coisas, cara. Verdade. O que vem na cabeça de vocês? Vou fazer, assim, uma pergunta. Quando a gente fala de Alemanha, por exemplo, 7x1. 7x1, cara, né? Mas outra coisa que ficou marcada também, Sim, a Guerra Mundial. as guerras mundiais que ocorreram. Tanto a Primeira Guerra como a Segunda Guerra Mundial. E uma coisa Né? também que eu não sei se você sabe, Pernambuco, mas tem muita gente que, no caso, não consegue discernir a diferença entre nacionalismo E e patriotismo. patriotismo, cara. Exato. E nisso aí, voltando aqui ao assunto da Alemanha, falando sobre a Guerra Mundial, cara, na época da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, você vê que Hitler, ele expressou um sentimento de nacionalismo pelo país, não de patriotismo. Patriotismo é você ter amor pelo seu país, é Pela você sua ser pátria, patriota, que nem isso. você vê mesmo nos Estados Unidos, cara. Se você for parar pra pensar o quanto bonito é. Teve um vídeo mesmo que esses dias eu vi que mostrava um senhor que passava com a sua mulher, dois senhores passando na rua, do nada eles veem uma bandeira dos Estados Unidos e o senhor para e faz reverência à bandeira. Que top. Você vê Muito que bom. no Brasil tem isso? Não tem. Os Não cara tem, pisa. cara. Você vê muitas reportagens, né? Vendo pessoas pisando nas bandeiras, Sim, tacando cara. fogo, cara, Você vê contra que- algo que é um símbolo da pátria nossa, do nosso país, Sim, né? estão distorcendo a bandeira do Brasil e isso é muito errado. E isso você vê que é o patriotismo. Nos Estados Unidos é o patriotismo. Eles amam a sua bandeira, eles amam o seu país. E nacionalismo é o sentimento de você amar seu país acima de todas as coisas e sentir que o seu país é superior. Exato. Que foi o que Hitler fez. Tanto que Hitler, no caso, falava que os alemães eram o sangue azul. Sim. Por que esse termo? Porque eles queriam falar que eles eram diferenciados dos outros. No caso, Hitler, ele colocou, no caso, depois da Primeira Guerra, a Alemanha estava destruída, cara. Destruída, acabada. Completamente acabada. Crise, estava em desespero. E o que Hitler fez? Hitler, com o seu discurso, que muita gente... Rapaz, Hitler, pra mim, é um dos caras mais comunicadores e inteligentes. Sim, ele Porque foi o jeito que você for pegar algumas comunicações, estratégia. o jeito que ele falava, cara, ele conseguia manipular o povo. Ele não manipulou, foi um, não foi dois, nem três. Mas se ele manipulou uma nação, cara, um povo. Completo. E se Cabo ele safado, despertou né? o sentimento nacionalista, que fez acontecer o que aconteceu, que várias pessoas morreram, colocou na cabeça do povo também o preconceito com os negros, com os judeus. E, cara, o nacionalismo é errado, cara, mas sim o patriotismo é uma coisa que, na minha opinião, falta nos dias de hoje no nosso país. Cara, assim, eu vou meio que discordar um pouco de Samuel, porque, tipo assim, eu não acredito que seja errado, sabe, Samuel? Eu Sim. concordo com sua opinião, respeito, sabe? Mas eu acredito que tudo aquilo que é em excesso faz mal, mano. Sim, verdade. Sabe? É tipo um exemplo que eu posso até a citar, própria a própria água. Se eu pegar 5 litros de água e tomar de uma vez só, é obviamente que isso não vai fazer bem pra mim, sabe? É a mesma coisa do nacionalismo. É esse pertencimento à nação, aquele sentimento que você é superior a outra nação. Foi isso que o Hitler colocou na mente das pessoas na época da Alemanha. Na Primeira Guerra, toda a culpa foi colocada em cima da Alemanha, sabe, cara? Todos os destroços, a Alemanha foi completamente destruída. Tanto as pessoas, assim, o país em si, a própria economia
foi muito para baixo. O que Hitler fez? Ele entrou como líder e fez com que colocou na mente das pessoas, né, colocando aquilo que falando para as pessoas, na verdade, que elas eram superiores, que a Alemanha era a nação superior, que ela ia Que ela tinha que acima de dominar, tudo, né, o mundo. que ia dominar. E foi aí que começou a Segunda Guerra Mundial, né, que deu início. A Alemanha começou a invadir vários países, inicialmente a Polônia, depois foi espalhando pela região ali da Ásia, Rússia, Europa. E, cara, foi que marcou um dos conflitos mais sangrentos e mais mortais Muitas mesmo, mortes. sabe? Muitas mortes. Os judeus mesmo, as pessoas, o que eram feitos nos campos de concentração, cara, Horrível. horrível. E algo, mano, pra complementar isso, tem um filme que eu gosto muito de mostrar para meus alunos, assim, quando eu dava aula, principalmente, e dava aula para meus alunos na escola, eu gostava muito de ensinar história para eles por meio de livros, filmes, algo diferente mesmo, Sim, sabe? cara, porque cada um é cada um. Tem gente que não vai, fala a verdade, Bruno. Tem Sim. gente que não vai aprender lendo um livro, na tora. Exato, Tem que aprender aquilo. Tem gente que não vai aprender. Tem gente que, no caso, eu mesmo particularmente, na época de escola, eu consegui aprender melhor, filtrar o assunto por videoaula. Tem gente que consegue só lendo, tem gente que é escrevendo e vai decorando o que ela tá escrevendo. Sim. Então cada um é cada um, cara. E o filme que eu ia citar é um filme que chama O Menino do Pijama Listrado, não sei se vocês já esse assistiram. filme é marcante. Mano, esse é um filme muito, Muito bom. muito bom, que também retrata, né, um período da Segunda Guerra Mundial ali, que, cara, é um filme forte, É, deixa... forte. Você assiste aquele filme e você fica com com a mente, velho. É, Você se coloca no lugar da pessoa. Desce um pingo d'água. Desce uma lágrima. Desce uma lágrima do olho. Desce uma lágrima, triste. Caiu vou cisco. ser sincero. Sim, é triste. É isso mesmo. Vocês falaram sobre o positivismo e o historicismo, tipo, tem alguma outra linha, sabe, de pensamento que vocês acham mais clara e tal, do que os dois? Sim, tem, sim. Como eu citei anteriormente, tem várias linhas, né? Sim, positivismo, historicismo, escola dos análises, segunda, terceira geração da escola dos Isso. análises, tem marxismo, e até hoje vai criando várias linhas de Tem forma. outras linhas. Mas né? também que pode colocar o nome na história da história, Sim, reforma a escola dos análises. exato. Reformou. Cara, a Escola dos Análises, como Samuel Reformulou acabou de citar, total. reformulou a história de uma maneira completa, cara. Tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira geração, eles pegaram a história de uma forma e deixaram ela cada vez mais clara. Eles não concordavam, em certos pontos, na história em relação, tipo assim, em ela ser algo científico, em ser algo neutro. Eles não concordavam com algumas ideias do positivismo nem do historicismo. E eles meio que reformularam, sabe? Porque para os fundadores, né, dessa linha de raciocínio, que foi o Marc Bloch e o Lucien Febvre, né? Isso. Eles mudaram totalmente. E literalmente foi uma escola, né? Exato. Não literalmente, mas escola. sim, eles conseguiram ensinar de fatos e através da escola dos análises surgiram vários historiadores e a história meio que Foi se foi ganhando desenvolvendo, nome, né? foi se desenvolvendo e se evoluindo ao longo do tempo. Sim, cara. E outra É coisa, muito além disso, essencial. eles diziam que a história, ela era... A história era coisas do passado que eram realizadas por pessoas no presente. O que isso quer dizer? Às vezes a gente tem um determinado assunto que foi do passado, mas as pessoas são do presente. Elas são pessoas que têm ideias diferentes. Eles concordavam com essa metodologia, essa ideia, de que nem sempre as pessoas iam ser neutras, iam ficar em cima do muro. Porque cada pessoa tem uma ideia diferente, cada pessoa tem uma interpretação, uma visão diferente de determinado assunto, sabe? Então, é isso que eles defendiam, essa visão, assim, de, cara, olhar para a história, de certa forma, como algo objetivo mesmo, sabe? Você analisar ali e pegar o que você acha importante e na sua opinião, claro. Eu queria saber, tipo, o que vocês acham sobre o avanço da tecnologia? Nossa, cara, muito importante, né, Samuel? Sim. O avanço das tecnologias é isso aqui que a gente Como tá nesse fazendo. espaço, né? Sim, esse espaço que a gente pode ver. Cara, O maior avanço não tem como falar de tecnologia e avanço e falar sem revolução industrial. não existe, cara, você falar de um avanço tecnológico, de revoluções tecnológicas, sem citar a Revolução Industrial, Sim. cara. Algo que ficou marcante, Foi a né? partir daí que surgiu fábricas e tudo Indústrias, isso. E foi a partir daí também que surgiu também, voltando aqui ao nosso Brasil, que, mano, eu amo o Brasil particularmente.
A história do Brasil é incrível, cara, sem brincadeira. E voltando aqui de novo ao Brasil, foi por causa da Revolução Industrial que meio que deu uma forçada os ingleses, deu uma forçada no Brasil para que acabasse com a escravidão, cara, porque na época da Revolução Industrial, a revolução era o quê? Fazer fábricas e vender os seus produtos. E o escravo, ele compra alguma coisa? Não compra. Não compra nada. Então, a Revolução Industrial também favoreceu muito também para a abolição da escravidão, cara. Porque a Inglaterra a Inglaterra e o Brasil, no caso, eles eram amigos, porque um e o outro, o As Brasil... trocas comerciais, Sim, né? trocas comerciais. O Brasil sempre exportava mercadoria lá para Inglaterra. E a Inglaterra falou pro Brasil, meio que deu uma chamada, né? Ei, aqui, filho, como é que eu vou vender produto para vocês, sendo que vocês não tem ninguém para comprar, só tem escravo? Então foi aí também que colaborou muito para que a abolição da escravidão acontecesse. Sim, além disso, né, que Samuel citou, a própria Revolução Industrial, ela teve como pioneirismo, se iniciou, foi na própria Inglaterra, né, cara? O Sim. país que quando Dom João VI ele veio para Portugal, ele começou a explorar mais, assim, o Brasil em si, ele determinou que Portugal, o Brasil e a Inglaterra eram tipo um pacto colonial. Esses países só podem comercializar entre si, sabe? Eles, tipo, não era algo determinado, mas eles tinham aquilo ali, tipo, como eu posso dizer, uma união mesmo, sabe? União de países. Portugal e Inglaterra eram assim, ó, juntos, sempre juntos. E, cara, voltando à Revolução Industrial também, ela teve várias fases, né? Inicialmente teve a primeira fase da Revolução Industrial, que foi assim inicialmente em galpões, casas, até casas mesmo, onde as pessoas dividiam suas funções, cada um fazia certa coisa. Tinham as funções manuais, isso, a manufatura. Era aquela produção de bens, os produtos que iriam ser vendidos através do trabalho à mão, da mão de obra, manufatura mesmo. E foi com o passar do tempo que foi se desenvolvendo, foi criando as máquinas a vapor, a carvão, Sim. principalmente, inicialmente foi o carvão, né? Depois teve o petróleo, depois teve outros. E foi com o passar disso que a gente já passou da Revolução Industrial, da Terceira Revolução. E tem muitos historiadores, e a gente tem uma opinião sobre isso, que estão querendo falar sobre a Quarta Revolução Industrial, Sim. que é em relação à inteligência artificial. Que eu acredito que, Bruno, não sei você, Matheus, mas eu tenho essa opinião, que pra mim isso é um perigo. Ok. Não, você acha o quê? Pode comentar. Também pode se tornar um perigo, né? Pra mim cara. Tem muita gente que fala, não é isso. Mas, primeiramente, eu vou ser um pouco aqui, criança aqui, infantil, mas é só olhar os filmes, moço. Sem brincadeira. Sim. Exterminador do Futuro. Nossa. Quem mata a humanidade? As máquinas. Sim. E realmente, cara, não é só uma narrativa de filme, mas eu acredito que isso de fato é um perigo para nós. Essa invenção de artificial e começar a dar pauta e a crescer cada vez mais, evoluir as máquinas, eu creio que isso pode levar o ser humano a ir para um lugar não muito bom, porque é uma grande... Porque se você parar para pensar, a geração de hoje está sendo uma geração muito pegada à tecnologia. Você vê mesmo que a tecnologia é bom, cara, mas também pode ser um perigo. Nada de, Excesso, é como a gente Exatamente, falou. como você tem anteriormente, né? Nada demais. Tudo demais tudo exagero é ruim, cara. Se for parar Sim. pra pensar, você vê que a geração de hoje é uma geração muito fraca, é uma geração que só vive no celular, é uma geração que, literalmente, Sim. tem algumas coisas que a gente vê dá vergonha da geração. Nossa. É como uma frase de um filósofo, que eu não sei o nome agora, mas ele diz essa frase que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos. E isso é um ciclo, cara. Então é isso que eu penso. Minha opinião é que, no caso, a tecnologia tá evoluindo rápido demais, mas temos que ter cuidado, cara. E é isso mesmo. E porque, tipo assim, cara, tem muita pessoa boa no mundo, né? Muita pessoa Sim. que faz o bem, muita pessoa que tem empatia, solidariedade, que ajuda as pessoas próximas, mas também, cara, tem muita pessoa ruim. Imagina uma pessoa que ela tem um poder, cara. Hoje em dia as pessoas elas conseguem fazer diversas coisas através da sua palma, na palma da mão. Através de um celular, eles conseguem roubar coisas. Cara, o que a gente vê nas reportagens de furtos, de golpes que são feitos através do celular? Cara, todo jornal a gente vê algo relacionado a isso, sabe? Então, a inteligência artificial é um perigo, sim, para a sociedade. Pode ser usada de maneira positiva para ajudar a gente de certa forma, né, Samuel? Sim. Tanto assim, em relação
a nossa saúde, nosso bem-estar físico, mas também, cara, se as pessoas não souberem utilizarem ela de uma maneira positiva, de uma forma legal para a sociedade, cara, vai prejudicar bastante, sabe? Isso é complicado. Eu queria falar sobre esse doce aqui, a retada de bom. Meu parceiro. E nós temos que testar de novo, né? Ai, Calica! Ali, né? Meu Eu parceiro. não consegui sentir o gosto direito, Bruno. Tem que Rapaz, experimentar outro. vamos esperar de novo pra ver se é bom mesmo. Eu não sei se é bom, cara. Negócio testado de bom aqui. Rapaz, Doces da aliança, galera. Vamos desenrolar, viu? Rapaz, depois vai experimentar ser mais outro, que eu acho que minha língua tá dormente hoje. Depois pegar mais um pra ver se eu consigo sentir adoçar, melhor o gosto. bom demais. Adoçar a vida aqui. Que delícia, Um cara. melhor. Um melhor. Na moral. Alianças. Um melhor, dos alianças. Muito obrigado aí pelo patrocínio, de verdade. Doce incrível, velho. Recomendo demais a todos. Mastigando aí. Show. Eu queria meio que ler as perguntas do... Sim. A caixinha de Caixinha de perguntas, pergunta, né? né? Eu queria ler o que alguns dos seguidores falaram, Vai tá tirar ligado? dúvida, né? Vamos tirar uma dúvida, pessoal. Pode mandar pergunta aí, pessoal. Pode questionar aí. Deixa a Que a caixinha gente de tá pergunta aqui. aí. Que a gente tá celular aqui de pra- Pernambuco. A gente tá aqui pra discutir mesmo, É, né? uma Tirar pergunta as aqui de um seguidor foi... tem alguma diferença entre o assunto história vista de baixo e a microhistória? Se sim, qual? A pergunta de Cleusa do Carmo. Valeu pela pergunta aí, Cleusa do Carmo. Um salve. Beijão aí. dúvidas. Salve, Cleusa. Obrigado pela sua A pergunta. pergunta é qual mesmo? Tem alguma diferença entre o assunto história vista de baixo e a microhistória? Se sim, qual? Cara, meio que eu considero eles como irmão, mas irmão também tem diferença no caso. Então vamos falar um pouco aqui. A história vista de baixo é uma coisa mais, no caso, é um assunto mais complexo. Não que é complexo, mas é um assunto que se aprofunda mais e tem mais o que estudar do que a microhistória. Cara, a história vista de baixo é o quê? É meio que a história narrada e argumentada, registrada por pessoas que são consideradas pessoas invisíveis no caso. Vamos dizer, as revoltas mesmo, revoltas baianas, revoltas em estados, greves, tudo isso é narrado por quem? Por esses historiadores invisíveis, no caso, essas pessoas que não são pessoas de fato, que são muito relevantes, no caso, são narrados por camponeses, algumas revoluções narradas por povos, que são pessoas que não são profissionais na historiografia e pessoas que não fazem muito parte, assim. Então, por isso que é chamada história vista de baixo, que são pessoas que, no caso, não têm grande relevância, no caso, vamos dizer, um camponês, uma greve. Aí, Não no tem caso, muita visibilidade, né? sim, não tem muita visibilidade. Então, a história narrada vista por baixo é isso. E a micro-história, como já diz o nome, Micro, pequeno. micro-história. História. É meio que um resumo ou uma pequena parte detalhada de algum documento, de alguma história. Essa é a micro-história, cara. Não tem muito o que falar. A microhistória, ele basicamente respondeu a pergunta de... Como é que é o nome da... Manda um parabéns pra Cleusa do Carmo Ei, aí Cleusa, pela pergunta. obrigado, a pergunta foi muito Obrigado. boa, depois a gente discutir bastante aqui. A segunda pergunta aqui é... Só um adendo aqui, Pode falar. rapidinho. Desculpa interromper. Mas, cara, Samuel ele basicamente falou o que é a história vista de baixo, né? Que é aquela história onde as pessoas, elas têm a visibilidade ali menor do que... Tem dado menos atenção, sabe? E outra coisa, em relação à microhistória, como o próprio nome já fala, microhistória, algo pequeno. Algo que as pessoas, às vezes, não davam atenção a certas coisas de pouco tempo, sabe? Que, como eu posso dizer, coisas que não eram dadas muita atenção, sabe? Muita atenção pela sociedade em si, no geral. Mas, no entanto, os historiadores que analisavam essas histórias, esses contextos históricos mesmo, historiográficos, eles analisavam as fontes de maneira profunda mesmo para adquirir os seus conhecimentos, sabe? É isso mesmo. Eu vou ler aqui a segunda pergunta. Sim. Qual é a diferença entre a história e o passado? É uma pergunta aqui de Henrique007. Obrigado pela pergunta, salve. Salve, Henrique. Muito obrigado aí pela pergunta. Então, Posso Pode falar. Vou falar. Rapaz, a diferença entre a história e o passado é que, vamos dizer, a diferença é que a história é o registro do passado e o passado É aquilo que já aconteceu. aquilo que já aconteceu, no caso. Então, um meio que depende do outro, porque sem passado não existiria história. Porque o passado, a história é o registro do passado.
E a história também, no caso, a história sem passado, não tem como acontecer. Então, um depende do outro. História e passado meio que são coisas que dependem uma da outra para acontecer. Sem dúvida, isso mesmo. Então, eu acho que não tem diferença, sabe? Não tem aquele negócio que diferença, qual é a diferença entre história e passado? Eu acho que são como irmãos, andam de mãos dadas, porque um depende do outro. Imagina como que você vai fazer história sem saber do passado, né? Não tem O como. passado foi algo que aconteceu A anteriormente. história é um registro né? do passado, não tem Exato. como registrar o futuro. Exato, não, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, é isso. Aí, meio que eu queria estar terminando. Sim. Eu queria agradecer pelo Cara, que vocês foi um- terem aceitado o convite, tá ligado? Mano, foi um prazer, velho. Incrível Muito estar obrigado, aqui. muito obrigado. Incrível esse lugar, maravilhoso. Obrigado por vocês terem nos assistido. Pernambucast. Cara, Cara, e segue aí Segue a gente nas nossas redes sociais aí, galera. Tamo Tamo junto. e aproveita o próximo. tá o Insta embaixo aqui, ó. Segue Valeu, nós. galera. Tamo Vocês são junto. arretados de bom. Valeu. Tamo junto. Carolina, Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Carolina. Carolina foi pro samba.